que esquecemos quem nós somos? Por que esquecemos as nossas vidas passadas quando a gente encarna aqui na matéria? Sabe? Eu acho que é um dos temas que mais as pessoas querem entender. Por que a gente esquece? Por que aí, se eu soubesse quem eu fui, se eu soubesse o que eu fiz, seria mais fácil de eu resolver essa questão, esse karma aqui, se eu lembrasse e tal. Muita gente fala isso, né? Que gostaria de lembrar, que gostaria de acessar todas as coisas, que gostaria de entender o todo e blá blá blá. E aí as pessoas queriam entender. E aí elas ficam assim, por que é assim, tá errado ser assim? Porque elas não entendem exatamente como é. Então vamos falar um pouquinho assim, de forma sobre essa parte, né? Por que a gente esquece, né? Primeiro, porque a gente não conseguiria dar conta de tudo o que a gente já viveu. Que a gente pode ter vivido milhares de vidas, às vezes dezenas, centenas, ou às vezes milhares de vidas. Ou às vezes a gente pode ter vindo de uma outra dimensão, a gente pode ter vivido em vários outros planetas, outros lugares, assim, muita coisa. É muita informação para o nosso cérebro humano de terceira dimensão. Então a gente não ia dar conta de lembrar de caber tudo, né? Aí você pode dizer assim, mas eu podia lembrar só das vidas aqui, ou das vidas que são mais importantes para o meu momento atual. E aí, uma coisa que é importante a gente saber é que não é só uma memória, tá? A memória, ela vem acompanhada de energia. Então, você não ia só lembrar o que aconteceu, você ia receber a carga energética do que aconteceu. Que pode ser alta frequência, né? Uma frequência muito alta, seu corpo não ia dar conta, dependendo da informação, se a informação é, por exemplo, de uma outra dimensão acima, ou se é uma vibração muito baixa, muito densa, muito negativa. Isso vem junto com a memória, tá? Não tem como, vou ter só uma memória e não vou, vem junto. E a gente não ia dar conta, imagina, ia vir tudo ao mesmo tempo, você não ia dar conta. A gente ia receber toda aquela carga de informação junto, de várias coisas, sabe? E não funciona assim. Tanto que quando a gente começa a lembrar de algumas coisas, a gente tem sensações, tem sentimentos. Quem já fez regressão, ali na hora da regressão você vê, nem todo mundo sente na hora da regressão, depende do tipo de mediunidade e daquilo que é permitido para a pessoa sentir. Então, às vezes a pessoa vai ver ou vai intuir aquela vida passada, vai captar aquela vida passada, mas ela não vai sentir a sensação, por exemplo, que é muito forte. Tem casos que é tão forte, tão pesada a memória, que a pessoa não ia dar conta, então a espiritualidade não mostra a cena de uma forma muito clara. Eu tinha uma amiga que ela foi fazer uma regressão e era uma questão de ela tinha um bebê e aquele bebê ia passar por uma coisa assim bem séria, bem horrível, assim, tipo, acho que ia morrer, uma coisa assim. E aí aquilo não foi mostrado pra ela, ela via uma boneca ali pra ficar mais leve, ela via uma boneca, ela não via um bebê de verdade. Por quê? Ela não ia dar conta de ver uma cena como essa, entende? Daí foi mostrada uma boneca assim, em vez de mostrar um bebê de verdade. Por quê? A gente não dá conta, entende? Então, assim, tudo isso vem com essa carga energética. Obviamente que a gente não tem como lembrar desde bebezinho e criança de tudo, porque ia ser horrível pra gente, a gente não ia conseguir viver, a gente não ia conseguir sentir nada assim, direito. E a gente ia estar carregando um peso de um monte de vidas passadas, né? Por isso que fala que é uma benção não lembrar, e realmente é. É uma benção não lembrar, é de verdade. Porque quando você começa a acessar muita coisa, fica demais pra você, porque o nosso cérebro aqui da terceira dimensão, ele tem um limite. Ele não é super hiper potente como um cérebro de quinta dimensão, de sexta. A gente não dá conta da quantidade de informação, da quantidade de energia. Então a gente só consegue uma parte, e isso é importante. Quem já passou por experiências assim, de receber muita informação, de captar muita coisa, sabe o quanto é horrível passar por isso. E aí tudo que tu quer dizer, eu não quero mais sentir, não quero mais lembrar, não quero mais saber de nada, porque é muita informação. Eu já passei por isso, não é legal. Então, assim, e aí foi que eu entendi, que eu sempre fui muito curiosa, tipo, eu quero saber tudo, quero sentir tudo, quero entender tudo, e quando vem, assim, é demais, realmente, não é legal. E aí tudo que tu quer é que aquilo passe, e tu, eu só quero viver a vida aqui, eu não quero mais saber disso. É muito importante, então quando a gente não tá sentindo aquilo tudo, a gente acha que é tranquilo, porque a gente acha que é que nem lembrar de uma coisa que aconteceu ali semana passada e você fez. Não. Então é por isso
que a gente não lembra de tudo, pela carga energética que vai vir junto, tá? Não é só por causa da memória. E quando a gente está pronto para lembrar de algo, se a gente precisar lembrar daquilo, aquela memória vem através de um sonho, ou através de uma intuição, de uma percepção sua, através de uma regressão, de um atendimento de registro acástico. De alguma forma aquela memória vai vir para você, se você precisar ver ela, se você precisar acessar ela, se ela for importante para você, de alguma forma ela vai vir. E se ela vem sem ser curada, ela fica ali. Então aquela energia fica. Por isso que muitas vezes a pessoa vai fazer uma regressão, por exemplo, de vidas passadas, ela vai lá, acessa a vida, e depois ela se sente de bem, se sente boas, assim, se sente de boas. Por quê? Porque aquilo foi curado, ela acessou a informação, aquilo foi curado, então ela já não sente mais aquilo. Agora, se ela simplesmente acessa a informação daquela vida, daquela memória, aquele conhecimento, e não cura aquilo fica pesando nela, ela vai sentir. Imagina uma pessoa que, sei lá, que numa vida passada morreu num acidente, e aí você lembra daquilo, você começa a sentir a dor, talvez você não sinta uma dor física, né, mas você vai sentir aquele peso, aquela sensação, aquele medo, tudo aquilo que aquele seu fragmento, que aquela sua vida passada, a pessoa que você foi na vida passada, tudo aquilo que aquela pessoa sentiu, você começa a sentir. Pode ser um medo, mas de repente você tem medo de dirigir, porque ou na outra vez você morreu num acidente de carro, por exemplo. Você tem medo de dirigir, você fica e não tem motivo aquilo, e você começa a sentir um monte de coisa. E às vezes tem casos de pessoas que se estende por muito tempo. Porque a pessoa não sabe que aquilo é uma vida passada, ela não acredita nisso, entende? Então, existem várias coisas que vão acontecer dessa forma e não é legal. É por isso que a gente não se lembra normalmente do que a gente já fez, porque isso não importa. Quando é importante, você acessa. E às vezes sim, você está fazendo uma situação que gera um gatilho e conecta com a vida passada. Por exemplo, essa acidente de carro. Você está dirigindo, de repente quase bateu o carro, não chegou a bater, mas quase bateu, mas você pode conectar. Você entrou em ressonância com aquela lembrança de uma vida passada e ela pode surgir. E aí, obviamente, casos como esse, a pessoa vai ter que buscar uma terapia holística, um registro acástico, uma regressão de vidas passadas, para ir fazendo o processo de cura dessa vida, se for essa questão, né, de vidas passadas. Então, pode acontecer isso. Então você vê a importância de que a gente precisa realmente esquecer, sabe? A gente precisa realmente esquecer das coisas que a gente já viveu, porque elas... não que a gente tenha que... aquela coisa, não vou lembrar de nada, não quero saber absolutamente de nada, quero só viver essa vida aqui, porque a gente não tá aqui só pra estar. A gente tá aqui pra aprender alguma coisa, pra curar alguma questão que a gente vivenciou em outras vidas, para fazer a nossa missão de vida. Então, obviamente, a gente vai ter que se conectar com a nossa alma, a gente vai ter que buscar a nossa espiritualidade, talvez a gente vá fazer alguns atendimentos, receber atendimento de terapia holística, qualquer tipo de terapia holística que vai te ajudar de alguma forma. Então, isso é importante, a gente buscar isso. A informação que tiver que vir, ela vai vir, tá? Então assim, eu não estou dizendo isso para você pensar que eu sou contra lembrar de vidas passadas. Não, pelo contrário, eu sou super a favor, mas quando chega o momento, tá? Mas o que eu quis dizer é mais no sentido de que as pessoas querem se lembrar de tudo, só que elas não entendem como funciona isso. Então isso é mais para você entender por que a gente não lembra, porque não é só memória, é uma carga energética que vem junto, é uma informação que vem junto. A gente não ia dar conta, é muita coisa, então é uma benção realmente a gente não lembrar. Mas a gente pode ir sim receber atendimento de regressão, fazer regressão a vidas passadas, receber atendimento de registros acásticos, ou a gente mesmo fazer um curso de registro acástico, né? Eu já fiz curso de registro acástico, já acessei muita coisa. Eu já acessei tanta vida passada minha que eu não aguento mais nem ver a vida passada, gente. Eu nem quero mais, porque eu já vi tudo demais. Tinha uma época que eu achava, nossa, incrível ver isso. Agora eu não quero mais nem saber, porque eu não aguento mais, porque tipo, chega uma hora que... e daí, sabe? Tá, mais uma vida onde eu fiz assim, onde eu fiz assado, não tem nada mais. No início era muito legal, mas agora já perdi um pouco a graça, sabe? Agora eu quero fazer outras coisas. E agora eu quero mais viver o momento presente, estar no aqui e agora, do que ficar sabendo quem eu fui, o que eu fiz e tal. Então, assim, a gente pode sim buscar isso de uma forma saudável, fazendo um curso de terapia holística ou recebendo atendimento de terapia holística. A gente pode buscar sim, mas sabendo que vai vir aquilo que a gente pode
lidar no momento que a gente puder lidar. Então nem tudo a gente vai conseguir saber num período. Por exemplo, tem coisas que eu sei hoje que eu não sabia 10 anos atrás, quando eu comecei a minha caminhada espiritual, depois quando eu comecei a receber atendimento de regressão, que eu acessava lá, que eu nem imaginava, sabe? Coisas que eu sei hoje, que eu acesso hoje que nem imaginava naquela época. Então não adianta a gente querer tudo uma vez só, a gente tem que ir por etapas, porque o nosso corpo, o nosso cérebro precisa se adaptar às novas frequências, a frequência espiritual, quinta dimensão, tudo isso são frequências mais altas que a nossa, então o nosso corpo precisa estar preparado para isso, porque muita luz e para um corpo denso que nem o nosso pode vir a fazer mal, então o nosso corpo ele vai ter que se sutilizar através de a gente fazer limpezas energéticas constantes, fazer terapia, autoconhecimento, reforma íntima, frequentar algum lugar espiritualista, sabe, ter esse tipo de coisa vai sutilizando a nossa aura, os nossos chakras, vai limpando um monte de peso e a gente vai ficando mais leve energeticamente e a nossa vibração vai subindo. Quando a nossa vibração vai subindo, a gente começa a conectar mais com as coisas de outros planos, a gente começa a receber mais informações e tal, porque a gente já está mais adequado, entende? A gente está numa frequência mais ou menos parecida, tá? Não tem como a gente tá lá no sofrimento, numa depressão, você quer, sei lá, abrir o seu terceiro olho e ver um monte de coisa, entende? Obviamente não vai ser coisa boa, porque a sua vibração está muito baixa, você não vai conseguir conectar. Então tudo é um passo a passo. Se você não consegue acessar muitas coisas agora, se você não consegue lembrar, melhor coisa, reforma íntima. Vai fazendo sua reforma íntima, quando o momento chegar, você vai receber esse acesso. Eu era muito assim, eu quero saber tudo, eu tava assim conversando, eu queria saber, eu queria ver, queria fazer projeção astral, que não sei o quê. E eu não recebia esse tipo de acesso, eu não podia. Mesmo depois de eu ter feito o registro da caixa, eu nunca conseguia acessar muitas coisas assim, mais profundas, digamos assim, né? Digo, mais profundas sobre mim mesma. Eu conseguia acessar uma coisinha ou outra, e às vezes coisas vinham anos depois. Por quê? Porque eu primeiro tinha que fazer a minha reforma íntima, melhorar meus defeitos, não é curar os defeitos, não é isso, é ir melhorando eles, sabe? E tendo mais autoconhecimento, limpando mais aquilo que está pesado. Conforme eu fui fazendo isso, eu fui elevando a minha vibração. Agora já não quer dizer que a minha vibração seja alta e de um ser iluminado, não tem nada a ver com isso. Mas aí a gente vai levando e a gente já vai conseguindo acessar algumas coisas. Então cada coisa tem seu tempo. Então acho que ficou claro para você por que a gente não lembra de tudo, por que a gente encarna aqui sem lembrar. É por esse motivo, tá bom? Te vejo semana que vem.